temos a última palestra da noite, intitulada Confab, Relatório de Preservação do Patrimônio, com o professor Sandro Martinez. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Região da Campanha, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Atualmente é doutorando em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Design Virtual, Representação e Modelagem, com foco em Inteligência Artificial desde 2022. Exerce o cargo de professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia de Produção na Universidade da Região da Campanha. Além disso, atua como fiscal de obras na Prefeitura Municipal de Bagé e é membro do Conselho de Patrimônio de Bagé. Que prazer te conhecer, Sandro. Bem-vindo. Obrigado pela apresentação, Luiz Miguel. Eu não consegui botar em lacheça aqui no 11. Tá. Então, prazer estar aqui com vocês, durante toda a semana. A gente vai apresentar um pouquinho um panorama da preservação do patrimônio em Bagé a partir da criação do Conselho em 2022. Pode passar. Então, o que é um conselho, né? Para quem não sabe, né, nem todos os alunos ouviram esse termo, né, ele é um órgão colegiado que vai trabalhar na formulação, na deliberação, no acompanhamento, fiscalização e assessoria das políticas públicas, né, e ele tem várias escalas, municipais, estadual e federal. Né, pode passar aí também, Luiz Miguel. Então, ele é um instrumento, né, que tem uma previsão legal e está previsto na nossa Constituição, né, que é um momento na democracia que a gente vai conseguir dialogar com o poder público, a comunidade, em parceria com o poder público, né, vai poder dialogar e trabalhar com essas questões. Então, previsto na Constituição e leis específicas como a que criou o Confab, o Confab, desculpa. Eu fui dos dois conselhos, eu troco a sigla todo o tempo. Pode passar. Então, eu fiz uma busca no site da Prefeitura, no site da Câmara, na verdade, que é o órgão responsável por organizar essa legislação, e existem 35 conselhos em Bagé. Turismo, educação, patrimônio, saúde, alimentação, segurança, tutelar, não sei o que. Aí que tá. Em vigor existem esses 35. Em funcionamento eu já não sei. Né? Então eu pensei, vai ter que ter o conselho dos conselhos. Eu não sei se existe na secretaria, mas tinha que ter uma secretaria para gerir. Porque é muito importante a participação, mas eu vi que tem tantos que eu não sei como é que funciona. Né? Então pode passar aí, Luiz Miguel, mas fica a reflexão. Então o Confab, né, foi criado em 2022, em julho, em substituição ao Compreb, que era o antigo Conselho do Patrimônio, que eu fiz parte, a Magali fez parte, acho que eu não sei se a Fernanda fez, mas a Margot fez, várias pessoas aqui presentes fizeram. Pode passar aí também. Sim. Então, o primeiro artigo vai definir, né, que o nosso conselho é consultivo de assessoramento, então ele não é deliberativo, a gente não delibera, nossa palavra não é lei, né, nesse sentido, né, mas a gente tem a função de orientar, dar os pareceres, fiscalizar as ações públicas, opinar, auxiliar na estratégia de fiscalização, também nas questões de denúncia e também elaborar o relatório de atividades, que é mais ou menos isso aqui que a gente vai conversar com vocês. Não vai ser a palestra mais bela, mais linda, né, porque a gente não vai trazer os exemplos, mas é porque isso é importante, né, esse é o instrumento que a gente tem, e é nesse momento que a gente tem que dialogar com o poder para conseguir qualificar a nossa cidade. Então, ele é um conselho paritário, ou seja, a mesma quantidade de cadeiras que a gente tem para o Poder Executivo Municipal, a gente tem para a sociedade civil. Então, representando o município, o gabinete do prefeito, Secretaria de Cultura, Gestão, Planejamento, Captação de Recursos, Desenvolvimento Institucional e Inovação, Procuradoria Jurídica e Meio Ambiente, são 6, né, e da sociedade civil, NEAB, que vocês já devem saber, Núcleo de Engenheiros Arquitetos de Bagé, Associação Comercial Industrial, Associação lá da parte das imobiliárias, a Urcamp, Ordem dos Advogados do Brasil, Núcleo de Pesquisas de História, Tarcísio Taborda, tá, com um titular e um suplente. Então, ele é organizado em plenárias, que são as reuniões que ocorrem quinzenalmente, tem uma mesa diretora, com presidente, vice-presidente, secretário, que é o meu caso, secretário adjunto, tesoureiro, secretaria executiva, que eu não sei se nosso estagiário está aí, que é o que estava assessorando ontem aqui, o Felipe Gravi, faz engenharia, e assessoria técnica, no momento, com arquiteto, historiador e biólogo.
Então, o conselho, deixa eu passar. Então, o conselho, né, tem esses membros. O que ocorre quando o conselho foi criado com o FAB, em substituição com o CONPREB, alterou a lei e colocou que era 2 anos o mandato, não sem a recondução, né, e em relação que no CONPREB haviam críticas, etc., que o pessoal ficava muito tempo e tal. Aí o CONFAB ficou com essa configuração. E aí nas próprias reuniões a gente foi percebendo que isso é muito ruim, porque é tão difícil a gente teve durante a semana palestras sobre vários tipos de patrimônio material e imaterial, ferroviário, industrial, cemiterial, arquitetônico, de várias ordens. Então vocês percebem que a gente precisa de uma trajetória, uma caminhada, um conhecimento para poder trabalhar com esses assuntos. Então os próprios conselheiros, graças a Deus, perceberam que 2 anos é muito, é pouco, na verdade. E dizia sem recondução, ou seja, a pessoa fala 2 anos e sai, não pode mais voltar. Então a nossa sugestão agora, que vai ficar para os próximos, é que haja essa possibilidade, ou de troca 50%, né, e que isso possa qualificar, porque senão vai substituir todo mundo que está em pretinho ali, substituir em vermelhinho são os mais novos que permanecem, e pela função do tempo, que foram nomeados em 2022, o meu cargo venceu no dia 18 de agosto, acho que foi domingo, então é bem delicado isso aí, mas faz parte, né? Pode passar. Oi. Sim. Sim. Vamos ver se eu chego lá. Porque tá todo mundo lá louco para confraternização. Então pula aí, Luiz Miguel. Só coloquei os nomes, então a gente se organiza em reuniões que ocorrem, como eu falei, regularmente desde maio desse ano. Então o conselho foi criado em 2022, mas a gente só conseguiu se reunir regularmente esse ano, quinzenalmente, no Salão Nobre, no Salão Oval, às 10h30 da manhã. A gente tem discussões, muitas discussões e assuntos pertinentes ao patrimônio, também a questão de revisões e qualificações do nosso fluxo, dos processos, também a homologação das deliberações do IFAI, porque mesmo a gente não sendo deliberativa, os processos passam pelo conselho e a gente homologa. E então algumas coisas que a gente vem desenvolvendo seria o levantamento dos bens tombados, porque quando o CONFAB foi criado, em 2022, também foi alterada a lei da consolidação do patrimônio e houve alguns erros nessa produção, erros não, ou equívocos, não sei, na produção dessa lei e se esqueceram de incluir alguns bens. Antigamente, dizia, lei de tombamento de Santa Teresa, era uma lei. Lei de tombamento do Palacete Pedro Osório, era uma lei específica. Aí, então, tu tinha que constar 80 leis para tu saber o que era. Aí, então, foi alterado foi feita uma lei de consolidação, que revogou as anteriores, e criou uma lei única, e assim facilita tu compreender o que está tombado dentro da cidade. Mas, nesse processo, né, ainda faltaram alguns bens. Tá, a gente conseguiu fazer essa listagem, até quando o pessoal me pede, eu sempre mando, e a gente não tem o site, mas vai ter em breve, sei lá. Então, a gente quer disponibilizar esse material, e também já passamos para o cartório da GEPLAN, para as analistas da GEPLAN, quando forem fazer uma análise do projeto, verificar se aquele prédio ele está tombado pelo município. Né? E também, em conversa, a gente detectou até com o Rodrigo Canano, numa visita que ele teve na nossa faculdade, tem elementos que foram tombados por decreto, por portarias do prefeito, mas não foram homologados na Câmara, assim, não houve uma tramitação na Câmara, e a gente também tem que verificar, inclusive tem árvores em praças que estão sofrendo depredação, comércio, só botam só banquinha ali, é bem complicado, árvores centenárias, árvores antigas, que vai ser difícil depois de replantar, alguma coisa assim.
Então, também sobre o tombamento, a gente fez um estudo sobre as portarias do tombamento do IFAI, né, que tem a poligonal. Acho que tu deu 2 cliques aí. Nossa, não sei. Tá. Então, há duas áreas, né? O núcleo fundacional da cidade, que é essa localidade que vai da Praça da Catedral até o cemitério, e o perímetro antigo da cidade, da Praça do Cemitério até lá o Colégio Silveira Martins. Então, essa tem uma poligonal. Pode passar mais uma vez? Tem uma poligonal, que é essa linha grossinha aqui que eu dei o zoom no mapa, os quarteirões, os lotes. Então, todos os imóveis inseridos nessa poligonal têm que ter aprovação do IFAI, e todos os imóveis também que tangenciam essa linha mais grossa aqui têm que ter aprovação do IFAI. Além dos imóveis, intervenções no passeio, pavimento, aparato publicitário, isso tudo precisa dessa aprovação. E os imóveis achuradinhos em azul são edificações de interesse volumétrico total, que tem que ter um acompanhamento mais detalhado. Em vermelho, edificações de interesse histórico e arquitetônico, que tem restrições tanto para intervenções internas ou externas. Pode passar, Luiz Miguel. Então, aqui é uma imagem em perspectiva de satélite, né, para vocês compreenderem essa relação do centro. E depois, no próximo slide, a gente tem a relação dessa poligonal com a nossa malha urbana, então, uma área muito grande. E também a gente conseguiu fazer a busca desse material do IFAM, que tomba a catedral, né, em 44 ali, e depois também ele cria uma área de delimitação do entorno da catedral, e esse material estava perdido, 44 pelo dado que o IFAM me mandou. Aí... Então, todas as intervenções que vão ocorrer dentro dessa área também tem que ter aprovação do IFAM. Então, dependendo do contexto, eu vou ter que ter aprovação do município, do Estado e da União para fazer uma intervenção em função desses graus de preservação. Uma outra demanda que surgiu do nosso conselho, a gente está desenvolvendo o dossiê de tombamento da Vila Vicentina, já demonstrado aqui também em várias imagens ao longo das apresentações na semana, né? Depois o acervo da Pinacoteca Municipal, solicitação, né, organizado pelo nosso acadêmico aqui, cerimonialista, Luiz Miguel. Então, são 98 obras, 70 artistas catalogadas, depois vão ter mais obras ainda, né, Luiz Miguel, que a gente também está trabalhando para poder fazer o tombamento desses bens móveis, né, para resguardar esse acervo, esse patrimônio, porque é muito fácil disso desaparecer. Então... também trabalhando no livro tombo, porque Bagé não tinha esse livro, esse tipo de registro que é fundamental, e é um problema até judicial, né? Até o tombamento do IFAI fala, cadê o livro tombo? Não tem livro tombo, não existe esse livro tombo, então foi organizado uma comissão, né, e ele se divide em bens naturais, aí vamos ver os arroios, as palmeiras da Marechal Floriano, os cerros de Bagé, Rio Camaquã, bens construídos com edificações, que é o maior número de bens tombados pelo município que a gente tem. Pode passar. Bens imateriais, então as artistas pianistas de Bagé, que a Magali faz parte aqui, né, tombada, né, então a cultura, pela esse dom, esse trabalho. Volta ali. Também tem as questões de cultura da tradição gaúcha, samba e músicas. Pode passar. E bens móveis, que ainda não tem nada, mas logo vamos ter as obras da Pinacoteca Municipal para salvaguardar esse bem. Então, também a organização da própria semana, esse evento que a gente se desenvolveu durante essa semana, também foi incubado, foi organizado. A professora Marília não está hoje aí, mas ela também participou, vários conselheiros, pessoal da Secretaria de Turismo, de Cultura, do Arquivo Público, da Ecoarte, Unipampa, Urcamp. Então, todo esse grupo de trabalho trabalhou para que a gente pudesse fazer essa semana, né, para que todos estivessem aqui. Urcamp, né, acho que não sei se eu falei, mas é fundamental, né, na organização disso tudo. Então foi importante esse diálogo, essa conversa, para que a gente consiga fazer, quem sabe a gente desenvolva cada vez melhor isso aí. Tá, também a gente tem trabalhado num estudo para incentivos para descontos
no IPTU desses bens tombados ou de interesse, né? Então a gente está organizando, já verificou legislações de Jaguarão, Montenegro, Cascavel, Ouro Preto, Olinda, Salvador, Goiás, Diamantina, né? Está fazendo esse levantamento, depois vai ser trabalhado melhor pela comissão específica disso e vai ser submetido para o poder público para avaliação e, né, para eles, porque deveria partir deles, não sei se vai partir, né, efetivamente da prefeitura, então o conselho, né, vai iniciar essa discussão, porque é para isso que a gente está trabalhando. Sim, renúncia de receita, eu sei. Sim. 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 Então a gente tem que propor, né? Porque eles têm que ver que isso é importante. Inclusive o próprio pessoal do Sistema S, do Senac, nos procurou, que foram em eventos de Jaguarão, em várias cidades da região. O centro histórico é muito lindo e não sabia por que estava tão bonito. Aí o pessoal falou, é que eu tenho desconto no IPTU, então eu ganho 20%, 30%, então eu mantenho meu imóvel com a calçada conservada e a pintura do prédio, eu tenho, né, o retorno do IPTU, então a cidade se qualifica. Tá, oi. Está fazendo o pavimento da rua. Assim, o desconto do IPTU é do imóvel, né? Ah, sim, sobre esse tema em si, eu não estou trabalhando. Eu já vi o secretário falar que tem um grupo que está, mas eu não sei. Deve ser da GEPLAN, deve ser do Executivo Municipal e não do Conselho. Assim, primeiro, acho que os projetistas devem desenvolver a proposta, depois submetem ao IFAI, ao Conselho. Sim. Isso vai chegar mais lá para frente, eu botei o recorte das portarias, etc. Então eu estou falando das ações que a gente está tentando desenvolver, está desenvolvendo, né? Já passou o tempo. Então, efetivamente a gente começou a fazer umas análises das intervenções que ocorreram, ou dos processos que tramitavam junto ao IFAI, tá? E vai desenvolver um relatório formal, que não está carregando aí, carregou? Pode pular, Luiz Miguel. Então, a gente começou a verificar todos os processos que entraram para o IFAI de agosto de 2022 a agosto de 2024. Então, no primeiro ano de atuação do Conselho, entrou 27 processos, 2023, que é um ano inteiro, né, da atuação do Conselho, 74, e 31 em 2024. Né, a média de 5 processos por mês entram de intervenções na poligonal. Em 2022, né, dos 27 processos, 7 aprovados, 8 indeferidos e 12 inconclusos, porque o nosso sistema ainda não estava muito correto, a gente tem esses dados. Depois do ano de 2023, 74 processos, 27 deferidos é aprovado. Tá? E 39 indeferidos, ou seja, 50% dos processos que foram para o IFAI foram reprovados. Depois, mais para frente, eu vou explicar isso aí. Nesse ano, né, então, dos 31 processos, 12 deferidos, ou seja, 12 aprovados, e 4 indeferidos, 4 negados ou reprovados. Tá? Então, já diminuiu bastante esse índice. Pode pular. Pena que as animações não funcionaram como eu queria. Deixa eu dar um som. Não, na verdade, a gente começou a verificar todos os processos que entraram, fazer uma estatística. Também verificamos qual era o número de análise que cada processo deferido tinha. Então, a gente verificou que, geralmente, para um processo ser aprovado, ele tem 3 análises. O que é análise? O responsável técnico faz um projeto, manda para o IFAI analisa, dá diligências, volta para o profissional arruma, manda de novo, vai e volta. Aí fica nesse fluxo. 3. A média é 3, mas tem processos que são aprovados com 6 análises, tá? Mas a média é 3, porque tem uns que
Um foi aprovado de primeira. Tá. Depois, indeferidos, né? A maioria dos indeferidos é na primeira análise, e aí depois o pessoal não retorna. Às vezes, porque eu sou empreendedor, eu quero comprar um lote para fazer um empreendimento. Então, eu desenvolvo um projeto de viabilidade, mando para o IFAI e vejo se aquilo é viável ou não. Então, há muitos projetos negados por esse motivo. Tá. Aí, por que esses projetos são negados? Porque não atende às diretrizes do IFAI ou porque a documentação é insuficiente. Né? Daí, é isso que eu vou tentar explicar mais para frente. Pode passar. A gente também verificou o tempo médio de tramitação, então logo no início que o conselho foi criado e que as análises começaram a ser feitas pelo IFAI, demoravam 185 dias para uma aprovação, em média, e agora já diminuiu para 40. Por quê? Porque antes o pessoal mandava e não conferia a documentação, não conferia as diretrizes e tinha essas falhas. Pode passar, Luiz Miguel. Então, a gente fez uma análise também mais pormenorizada em 2024, tá, de janeiro a junho, e então a média é 40 dias para os deferidos, 33 dias para os indeferidos, né, para os negados. Aí lá em cima a gente colocou, né, então o primeiro passo, isso aqui a gente atualizou, por que eu botei até junho? Porque o nosso objetivo é qualificar, melhorar e dar maior celeridade para esses processos. Então, antes o responsável técnico ia lá na GEPLAN, pedia a criação de um protocolo, né, físico, e depois, de um tempo, mandava os documentos eletrônicos, só que já era criado o processo e aquilo ficava contando um tempo. Né? Aí, quando a prefeitura recebia aquela documentação eletrônica por e-mail, ela mandava para o IFAI, tá? Esse processo de criar o protocolo e mandar a documentação demorava, em média, 12 dias, eu acho. É isso que diz ali, né? 8 dias, desculpa. E desde que a prefeitura recebia e mandava para o IFAI, demorava 12 dias, ou seja, desde o momento que o documento chega no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, até a ser finalizado o parecer, demorava 12 dias, tá, esse processo. Depois, esse processo, quando há diligências, ele retorna para o responsável técnico, que vai corrigir. Demorava, em média, 9 dias, e a gente foi destrinchando mais ou menos 3 análises para poder ter o processo concluído. E o que a gente interviu? A gente começou a perceber essas falhas, esse descompasso em prazos muito grandes, e já conseguimos, mais para frente eu explico. Tá? Aqui também começamos a identificar onde são essas intervenções, por exemplo, vou falar só do ano de 2024, ó, 13 intervenções são em imóveis não tombados e não inventariados, que é aqueles lotes brancos, 15 em edificações de interesse volumétrico, né, que são os azuis, e 2 em edificações de interesse histórico-arquitetônico. Tá? A gente também tem os imóveis que tangenciam a poligonal, tá? E são essas configurações. Pode passar. Também houve muita reclamação de que alguns proprietários, alguns requerentes reclamaram que os processos eram analisados por mais de um analista, isso prejudicava os andamentos. Então, a gente fez uma busca e a gente verificou que isso não era bem a verdade. Porque, por exemplo, desse ano, dos 31 processos, 29 tiveram só um analista e 2 processos tiveram 2 analistas. Houve a troca, por exemplo, eu protocolo, um dia é o Sandro, outro dia outra pessoa. Mas isso aqui geralmente é no período de férias ou foi no período de enchente, e aqui também de 74, né, processo do ano passado, 67 não houve troca, e em alguns casos a substituição. Então, um cara nos falou assim, troca 5, 6 vezes de analista. Aí a gente se preocupou e a gente passa essas informações para o Estado, e o Renato Savoldi, que é o diretor, que não pôde estar aqui com a gente convidou ele, mas ele tinha outros compromissos durante a semana, né? É sempre muito solícito e quer qualificar, inclusive, aí, isso é importante, essas estatísticas, porque o Estado começa a nos demandar mais atenção, mais suporte, mais profissionais, para que a gente possa fazer um trabalho mais qualificado e mais célere. Pode passar também. Então, aqui a gente também tem os dados do Compreb de 2011 a 2021, e a gente tem uma média, no final da gestão do Compreb, de uns 130 processos por ano, se eu não me engano, é esse quantitativo, e um percentual de aprovação de 86% e reprovação de 13%. Ou seja, o IFAI ainda tem um índice de reprovação maior do que o próprio Compreb, que era uma aprovação local. Aqui a gente também se preocupou quando a gente fez os nossos gráficos, porque a gente viu que começou a descer o número de projetos. Naquele primeiro gráfico que eu mostrei,
no ano 2023, a gente tinha, do período de janeiro a agosto de 2024, comparado a 2023, muitos mais processos. Então, a gente começou a fazer um levantamento também em relação às aprovações que entraram na prefeitura. Então, lá em 2011, na prefeitura, entrou 450 projetos, mais ou menos, e foi decaindo, ó. Então, a gente vai ter que ampliar esses dados para saber por que decaiu tanto a entrada de processos na prefeitura, né? E aí isso pode ser porque ou as pessoas não estão construindo, ou estão construindo de forma irregular. E aí também é uma retroalimentação da parte da fiscalização, onde eu também atuo. Então, a gente viu que houve essa... Vocês conseguem ver uma linha, né? E aqui os do IFAI, o problema... Isso. Tem... aqui... Não. Aqui, ó. Em verde são os projetos da prefeitura, tá? Que entra qualquer reforma, qualquer intervenção para fazer projeto. Só para a gente poder comparar, tá? Em vermelho é o tempo do Compreb, e em azul é o tempo do Confab, tá? Isso. Não, poligonal. É só para a gente ter uma noção, porque a gente percebeu que começou a diminuir muito os projetos, os números de projetos. Então, pode passar mais uma, Luiz Miguel. Tá. Então, aqui, ó, uma conclusão que a gente teve da preservação, né? Então, de 2022 a 2024, 132 processos analisados, que correspondem a 5% dos lotes. Ou seja, vocês acham que em praticamente 3 anos houve intervenção em 5% dos lotes? Não, né? Não houve. Então, temos um problema aí de ou melhorar a fiscalização, melhorar a participação da comunidade na fiscalização, para que a gente tenha nosso centro histórico mais bonito, né? Então, o número médio anual de projetos tramitados entre o Compreb e o Confab era semelhante, porém os indeferimentos emitidos pelo IFAI são superiores. E inferimos também que esse número de indeferimentos é maior em razão do não atendimento das diretrizes do IFAI, que são rigorosos. As diretrizes do IFAI são bem rigorosas. Como resultado de toda essa análise que a gente fez, pode passar, Luiz Miguel, então a gente está trabalhando na reestruturação dos fluxos administrativos e aqueles lapsos ali que tinham na entrada do processo. E outra coisa também acontecia, assim, ó, o responsável técnico dizia para o cliente dele, eu já protocolei, ele lá na prefeitura protocolava, mas nunca mandava o documento. E aí o cliente, a prefeitura demora um monte, mas não era culpa da prefeitura, era do profissional dele que criava o protocolo e não mandava nunca os PDFs. Então a gente mudou isso, o processo só é protocolado por esse e-mail aqui, atendimento.geplan.bagé.rs.gov.br, quando o responsável técnico já tem a documentação. Então a gente não antes fazia separado, criava o protocolo e depois mandava. E aí tinha esse tempo. Então a gente está criando essa organização, esse fluxo, né? E também criamos um departamento, num sistema da prefeitura, que isso é bem importante para nós, para que a gente consiga fazer essas estatísticas, esses dados. Por exemplo, na época do Compreb, a gente tem os dados não por mês, é só por ano, porque a DIRCE fazia essa contagem manual porque não se usava o sistema. Então aqui a gente quer poder usar o máximo da informação para a gente poder fazer essa qualificação. Pode passar? Tá. Uma outra coisa que é super importante, que a gente desenvolveu o estudo técnico do centro histórico, né, que é desenvolver o estudo para atualizar esse dossiê do IFAM, né, que embasou o tomamento de Bagé, fazer parcerias com a Urcam, com as universidades, estreitar os laços com o IFAI, também solicitar a capacitação do IFAI para o corpo técnico do Conselho, tá? Reestruturação e assessoria técnica, reestruturar a assessoria técnica para incluir mais arquitetos. A princípio, acho que eu e a Marília vamos ser indicados para participar da assessoria técnica e também incluir o geólogo, né? E essa pessoa não estava, mas e ficou evidente na nossa discussão durante a semana a importância do arroio como patrimônio e deve ser preservado. Só que para preservar precisamos ter o geólogo, porque é ele que vai fazer os encaminhamentos junto ao DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos do Estado, vê a parte das análises de solo, não sei o que, a sondagem e qualificação desse meio urbano. Então, a nossa ideia já é fazer essa qualificação e quando a gente sugerir a alteração da lei, a gente já contemple essas questões. Pode passar mais uma. Tá. E outra coisa que a gente se deparou é que o pessoal não sabe fazer as consultas das legislações, nem municipal, nem estadual, nem federal. Isso impacta muito na qualidade dos trabalhos. Então, acessar o site da Câmara, que é aquele ali, ó, cam.v, ó,
www.canvbbagers.gov.br, vai na aba legislação, pode passar, Luiz Miguel. Aí dentro da legislação vocês podem pesquisar por palavra-chave ali, pelo título, pode passar mais uma. Ou pelo bloco, né? Código de obras, código de posturas, plano diretor, são legislações extremamente importantes que devem ser observadas em qualquer projeto. E também há muita ignorância de uma pessoa me dizer assim, porque tudo que eu vou fazer na poligonal eu tenho que mandar para o IFAI. Mas, na verdade, se vocês forem ler o código de obras, já diz que todas as intervenções têm que ter o licenciamento da prefeitura. Então, as pessoas, às vezes, não têm conhecimento e divulgam as informações de maneira equivocada. E isso é muito delicado, né? Então, se tu tem que ler o código de obras, você já saber o que é uma forma simples, o que é uma alteração de fachada, que precisa ter uma autorização do município, dentro ou fora da poligonal, tá? E aí, se é dentro da poligonal, tem mais restrições. Pode passar, né? Também a questão da legislação do IFAI, que volta e meia a gente tem perguntas. Então, o site do IFAI, ifai.res.gov.br, né? Primeira coisa, olhar os avisos sobre atendimento. Pode passar, Luiz Miguel. O que eu vou olhar lá? Vou olhar a portaria Instrução Normativa 01/2019, que vai dizer o que eu tenho que enviar, e o roteiro, que vai dizer o que tem que constar dentro do projeto. Pode passar, né? Essa portaria vai estabelecer o que vocês têm que enviar junto com o projeto, e a gente já assinalou aqui em amarelo o que mais vem errado. Projeto que fica 12 dias lá tramitando para dizer que foi sem a matrícula, que não foi a RT, que isso é óbvio que tem que, né, um projeto obrigatoriamente tem que ser feito RT, né? O projeto arquitetônico, que a pessoa não bota a planta de cobertura, não bota demolir, construir e a manter ou a conservar, e também não segue a documentação ou não faz a assinatura da prancha. Então, isso é muito recorrente, a reclamação, mas é porque isso não consta, e isso já diz, é redundante, porque aparece em várias vezes. Pode passar. Também, aqui o roteiro, né, que vai dividir em levantamento cadastral, o que tem que ter na planta de situação, fachada, corte, o diagnóstico com as lesões, com as patologias do prédio, e o projeto de restauração, né, não sei como fazer, vou olhar naqueles 2 documentos e identifico isso aí. Pode passar também. Então, outro documento super importante que vai falar sobre Bagé é identificar as portarias, então dentro de downloads, depois vai do 1 ao, 30 e poucos, o 18 é centros históricos e portarias, pode passar, né? Dentro de centros históricos e portarias vai ter a primeira portaria que tombou o centro de Bagé e a mais atualizada que vai falar sobre o regime urbanístico. Então, 149, 2022, pode passar também. Então, dentro dessa portaria, né, que dispõe sobre o regime urbanístico, pode passar. Ele vai tratar ali, no sentido de manter a ambiência da área tombada, né, qualquer intervenção deverá ser precedida da aprovação do IFAM, e tudo isso aqui é uma legislação estadual, mas isso ocorre em vários outros estados também, que todos esses acompanhamentos dos órgãos do município para o estado ocorre através da prefeitura. Então, a documentação técnica será encaminhada e será dado o retorno da análise do IFAI sempre por intermédio da prefeitura. Então, se eu mandar um documento direto para o IFAI, que seja associado a um projeto que está tramitando, eles não vão dar andamento, porque tem que ser feita a solicitação através da prefeitura. Está na lei. Pode passar? Então, aqui, o que envolve? Então, aquilo que eu falei, conservação, restauração, intervenção, novas construções, demolição, vegetação, traçado urbano, pavimentação urbana, mobiliário urbano, estacionamento, instalação de antenas, colocação de anúncios e veículos publicitários, policromia, sinalização turística e, que é super delicado, colocação de trailers e instalações provisórias na nossa cidade, né? Isso tudo precisa ter a aprovação do IFAI. O que acontece se eu não fizer? Pode haver uma denúncia, e principalmente denúncia no Ministério Público. Então, os profissionais têm que saber que isso é importante e identificar, né, e já orientar o seu cliente a melhor forma de fazer. Oi. Sim. Legislação do IFAM, pode passar também. A gente identificou ali aqueles imóveis que tem que ter uma intervenção no entorno da catedral, tem que mandar o projeto para protocolo.rs@ifam, que é a inspetoria ali a sede de Porto Alegre, né? E você tem que observar esses 2 decretos que eu não coloquei, porque são gigantes. O 25 de 1937 e o 420 de 2010, que diz os requisitos, a mesma coisa, ter a matrícula, ter os documentos do proprietário, que é importante. Pode passar, Luiz Miguel. E outra coisa que é bem relevante, mas, né, vocês viram a importância do patrimônio, pode passar mais uma,
é a questão das denúncias. Quando vocês virem uma intervenção irregular, né, vocês captaram aqui, ó, só 5% das só 5% dos imóveis, né, entraram com projeto, e a gente sabe que houve mais intervenções. Então vocês podem denunciar no entorno da catedral lá, ou seja, lá no Forte Santa Tecla, que é o segundo bem tombado pelo IFAM. Denúncias é pelo Fala BR, tá? Ouvidoria, reclamações. É horrível fazer denúncia pelo Fala BR. Por isso que eu já fiz assim. Ouvidoria e reclamação, parece que é para não fazer. Ouvidoria e reclamação patrimônio cultural, faz o login lá com o Gov, ou faz anônimo, bota foto, endereço, o dia, etc., e manda para o IFAM. Um ano depois, eles respondem. O IFAI já é bem mais célere, né? Intervenções dentro da poligonal, mandem para o IFAI, ou podem mandar para o município e a própria ouvidoria. Por que é importante? Porque eu acho que a gente só vai conseguir despertar dentro desses órgãos que Bagé também demanda de mais atenção do que só fazer o tombamento, e eles demandarem os profissionais e recursos para a nossa cidade, é quando eles verem que vão ocorrendo intervenções, né, mas não tem denúncia. Então eles pensam que Bagé está às mil maravilhas. Todo mundo respeita, todo mundo cumpre, mas a gente não consegue. Né, fiscais de obras atuando na fiscalização de obra, eu acho que são 4. Né, tem mais fiscais, mas que atuam em várias outras áreas, que o nosso cargo é bem abrangente. Mas então é importante que vocês façam as denúncias nos canais corretos e não me mandem só para o meu WhatsApp, ou mandem para o meu WhatsApp, porque é muito chato, né, porque só fica eu como denunciante. Então vocês têm que mandar para os canais, vocês vão ser preservados, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai segurar a privacidade de vocês, mas é só importante porque também fique registrado as denúncias das atrocidades que a gente vê por aí. Pode passar mais uma. Então era isso que eu queria agradecer, uma palestra mais chata, mais técnica, mas é importante para que os alunos saibam, os profissionais, como agir da forma correta. Tá, era isso aí. Obrigado.